Hare Krishna, bem-vindos e bem-vindas. Então hoje a gente está fazendo uma aula que ela é especial assim no sentido de que é uma comemoração para a gente na Secretaria das Mulheres, porque essa é a aula número 108, um número auspicioso para a gente, e é um marco realmente, porque pelo menos não tem notícia de qualquer outra organização assim de Vaishnavis que tenha feito tantas aulas assim com tantas devotas, e a gente fica muito feliz de saber que realmente são várias devotas, que a maioria delas antes não tinham tido oportunidade de dar alguma palestra, e a gente viu o tanto que a ISKCON estava perdendo com isso, né? Então, gostaria de parabenizar a todas as pessoas que tornaram isso possível, que idealizaram isso, e a Secretaria das Mulheres, e a todas as devotas que também se dispuseram a dar essas aulas. A gente sabe o quanto é difícil a gente vencer algumas barreiras, e infelizmente tem sido bastante difícil para as devotas no decorrer da história do nosso movimento, às vezes tomar a frente de fazer esse tipo de serviço. Então é uma alegria muito grande realmente ver isso se realizando no Brasil, e que está servindo de referência para outros lugares também do mundo, né? Essa união das devotas e essas iniciativas que a Secretaria das Mulheres tem tido. Bom, então eu vou ler hoje o verso número 9 do capítulo 12 da Bhagavad Gita. Esse capítulo se chama o Serviço Devocional, então é claro, ele é um capítulo muito querido, muito especial. E, bom, vou começar sem mais delongas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos lá. Estou com o livro aqui na mão porque eu não tenho um arquivo em português no laptop, mas então vamos lá. Adhachitam samadhatum na shaknoshi mai sthiram abhyasa yogena tato mamichaptum dhananjaya. Atha, se portanto, chitam, mente, samadhatum, fixar, não, shaknoshi, és capaz, mai, em mim, sthiram, constantemente, abhyasa yogena, pela prática do serviço devocional. Tatar, então, mam, me, ichha, desejo, aptum, conseguir, dhananjaya, ó conquistador de riquezas, Arjuna. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se não podes fixar tua mente em mim sem se desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. Vamos ler então o significado dado por Srila Prabhupada. Neste verso são indicados dois diferentes processos de Bhakti Yoga. O primeiro aplica-se a alguém que, por meio de um amor transcendental, desenvolveu verdadeiro apego a Krishna, a suprema personalidade de Deus. E o outro é para alguém que não desenvolveu apego à pessoa suprema por meio de amor transcendental. Para essa segunda classe, há diferentes regras e regulações prescritas que o devoto pode seguir para, enfim, atingir a posição em que se tem apego a Krishna. Bhakti Yoga é a purificação dos sentidos. Atualmente, na existência material, os sentidos são sempre impuros, pois estão ocupados em seu próprio desfrute. Porém, pela prática de Bhakti Yoga, esses sentidos podem purificar-se e, no estado purificado, podem entrar em contato direto com o Senhor Supremo. Nessa existência material, talvez eu me ocupe a serviço de algum patrão, mas não sirvo com verdadeiro amor. Eu o sirvo apenas para conseguir dinheiro. E tampouco o patrão tem algum amor, ele recebe meu serviço e me paga. Logo, o amor está fora de cogitação. Mas quanto à vida espiritual, o devoto deve elevar-se ao nível de amor puro. Este nível de amor puro pode ser conseguido através da prática do serviço devocional executado com os sentidos atuais.
Este amor a Deus agora está latente nos corações de todos, onde se manifesta de diferentes maneiras, porém está contaminado pela associação material. Por isso, o coração tem de purificar-se da associação material e esse amor natural por Krishna que está dormente tem que ser despertado. Este é todo o processo. Para praticar os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga, o devoto deve, sob a orientação de um mestre espiritual experiente, seguir certas regras. Deve se levantar de manhã bem cedo, banhar-se, entrar no templo, oferecer orações, cozinhar alimentos para oferecer à deidade, comer prasada e assim por diante. Há várias regras e regulações que ele deve seguir, e deve ouvir constantemente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam sendo falado por devotos puros. Essa prática pode ajudar qualquer um a elevar-se ao nível de amor a Deus, e assim assegurá-lo de que está progredindo rumo ao reino espiritual de Deus. Essa prática de Bhakti Yoga, sob regras e regulações, com a direção de um mestre espiritual, certamente o levará ao nível de amor a Deus. Então, eu vou oferecer as minhas reverências aos meus mestres espirituais. Om Agnati Mirandasya Gnanam Janam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Shrimate Japataka Swami Tenamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tenamine. Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschate Deshatarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Priyam Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gora Tuishe Namaha. Namo Brahmana Devaya Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girimet Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Eu estou passando rapidamente pelas orações, não é por não precisar de fazer as orações, mas porque eu quero ter tempo suficiente para falar. Por isso que eu também não cantei no início, mas também para poupar os ouvintes. Então, esse verso fala: meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se não podes fixar tua mente em mim sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. Hare Om Tat Sat. Eu escolhi esse verso hoje porque ele fala de um assunto que eu acho de extrema importância. Aqui Prabhupada começa falando que nesse verso nós estamos falando sobre dois tipos de yoga, de Bhakti Yoga. Um tipo de Bhakti Yoga que ele é espontâneo, que a pessoa já está constantemente pensando em Krishna o tempo todo. Então aquela pessoa já está purificada, ela consegue o tempo todo pensar em Krishna, isso é natural, isso é espontâneo para ela. E o outro tipo de yoga é um yoga no qual a pessoa segue regras e regulações. A gente sabe que mesmo o próprio Krishna, ele não costuma muito ficar quebrando por aí regras e regulações. Ele fala para Arjuna na Bhagavad Gita: eu mesmo sigo determinadas coisas, faço aquilo que tem que ser feito, porque senão eu desencaminharia as pessoas, no sentido de que tudo que elas veem uma grande personalidade fazendo, elas imitam, elas vão atrás. Então, por isso, embora eu não tenha obrigação nenhuma, eu também cumpro com determinadas ações. E a gente vê que mesmo devotos extremamente avançados, pessoas que já estão totalmente purificadas, que já estão nesse estágio que o Prabhupada falou que primeiro, daquelas pessoas que já estão espontaneamente pensando em Krishna, ainda assim, essas pessoas muitas vezes, por uma questão de dar o exemplo, elas seguem as regras e regulações, e até porque é muito natural para elas também que façam determinadas atividades que num outro estágio, no estágio inicial, a pessoa faz porque tem que ser feito, vamos dizer assim, né? Então, mas para essas pessoas que já estão purificadas, elas fazem isso naturalmente. Essa aqui é uma das grandes diferenças, né? Agora, aqui, Krishna está conversando com Arjuna, né? Esse capítulo tão especial que é o serviço devocional, né? Krishna está falando com Arjuna como
realizar esse serviço devocional, como alcançar esse serviço devocional. E ele tinha falado antes, no verso anterior, ele tinha falado: fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma que viverás sempre em mim. Porém, para a maioria das pessoas, isso pode ser bastante difícil, Pensar o tempo todo em Krishna, estar realmente com Krishna, estar consciente de Krishna o tempo todo. E aí, ele fala esse outro verso, que é o que a gente leu agora, no qual ele fala: se você não consegue fixar sua mente em mim sem se desviar, então segue os princípios reguladores da Bhakti Yoga. E assim você vai desenvolver um desejo de me alcançar. Isso lembra até o Shikshastakam, quando Chaitanya fala: eu sou tão desventurado que, apesar de ter acesso a esses santos nomes que podem dar tudo, que a gente precisa, que é, no final das contas, Krishna Prema, que é amor puro por Krishna, ainda assim eu sou tão desafortunado que eu não tenho atração por esses nomes, Ele fala, obviamente, para mostrar como que é, os estágios pelos quais um devoto pode passar. Então, a princípio, o que a gente vê é que a pessoa ela pode ter uma inclinação para a vida espiritual, ela pode ter uma certa fé, ela começa a conviver com os devotos, ela começa a praticar algumas coisas, ela começa a se purificar, mas ainda assim ela não tem muitas vezes essa atração espontânea. Por que será? Se a alma é eternamente serva de Krishna, é claro que essa atração espontânea por Krishna é o natural para a alma. O problema é que a gente está num estado em que a gente está há muito tempo, desde tempos imemoriais, associado, se metendo aqui com essa energia material, se lambuzando aqui na energia material, e por isso, o que parece natural para a gente é desfrutar desse mundo material, é desfrutar só desses sentidos materiais. Por quê? Quanto mais adormecidos estão os nossos sentidos espirituais e mais nós estamos utilizando os nossos sentidos materiais, mais vai parecer natural tudo aquilo que está relacionado com os sentidos materiais, porque eles é que estão fortes. E enquanto que os nossos sentidos espirituais, a gente botou eles para dormir. Então, quanto mais a gente for acordando os nossos sentidos espirituais, mais os sentidos materiais vão se enfraquecendo e os sentidos espirituais vão tomando conta. E aí vai ficar cada vez mais natural que a gente realize atividades espirituais e não materiais. O problema é que, como eu falei, esse mundo, essa associação que a gente tem desde tempos imemoriais com a energia material, o fato de estarmos situados num corpo material e por toda a nossa ignorância, além de uma questão cultural, de como nós somos criados, de tudo que está ao nosso redor, tudo isso vai enfatizando que nós somos esse corpo, e se não somos esse corpo, pelo menos somos essa personalidade, temos essa característica e aquela, então nós somos, às vezes a gente até entende que a gente não é o corpo material, mas a gente se identifica muito com o corpo sutil, que é feito de mente, inteligência e falso ego. Então essa inteligência é minha, essa mente é minha, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, a pessoa se identifica com essas coisas. Então, quando ela quer uma coisa, que é uma coisa material, ela acha que é ela que está querendo, mas não é. Porque a alma não quer coisas materiais, a alma não vai se satisfazer nunca com coisas materiais, porque ela é espiritual, ela não vai se satisfazer com uma coisa que é inferior a ela. Então, o que acontece é que porque a gente está tão identificado com a nossa mente, com o nosso corpo material, grosseiro e sutil, que é a mente, a inteligência e o falso ego, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu penso assim, eu quero isso, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Então, por estar com essa identificação, quanto mais a gente fortalece as coisas que vão nessa direção, mais a gente vai fortalecer, a gente está alimentando ali essa convicção do falso ego de ser esse corpo material grosseiro e sutil. Então, por isso que fica tão difícil a gente fazer aquilo que seria natural para a gente fazer enquanto alma, que é simplesmente pensar em Krishna o tempo todo, servir a Krishna, estar consciente dele o tempo todo, o que significa também estar consciente de que, na verdade, somos alma espiritual e não corpo material. Então, fica muito difícil por causa disso, como eu falei. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir dando uma freada nessa alimentação que a gente está dando para os sentidos materiais, e
a gente tem que começar a alimentar os nossos sentidos espirituais, realizando atividades espirituais e buscando uma consciência espiritual. Então aqui, quando ele fala aqui, né, no sânscrito, aptum é conseguir, é obter. Então Krishna está falando aqui, você pode me obter. Olha só que coisa, né? E como? Abhyasa yogena. E aí aqui está traduzido como pela prática do serviço devocional, em alguns lugares, em outras traduções da Gita que a gente tem, está traduzido como pela prática das regras e regulações. Prabhupada enfatiza isso, né? Abhyasa, um dos significados de abhyasa é uma coisa que você faz repetidamente, é uma disciplina. É alguma coisa que você faz de novo, de novo, de novo, de novo. Yogena é da yoga, né? Então, pela prática do yoga, o que é yoga? É você estar unido ao Supremo, né? Então, quando você está pensando em Krishna, você está conectado com Krishna, você está em yoga. Só que seria meio estranho ele falar assim, já que você não consegue pensar em mim, né? Está conectado comigo o tempo todo, fica repetidamente se conectando comigo. Como que é isso? Então, esse yoga aqui, ele inclui não só essa conexão, mas também a prática da disciplina em si do yoga, né? Por isso a gente às vezes traduz como seguir esses princípios do yoga, ou essas atividades, ou essas regras e regulações. E é claro que também tem esse outro ponto de que, assim, se você não consegue pensar o tempo todo em mim, repetidamente pense em mim. Então, você pensou em mim, ótimo, está conectado comigo. Desviou, traz a mente de novo e pensa em mim de novo. Desviou, opa, lembra que eu existo. E isso, sempre que a gente fala lembra de Krishna, pensa em Krishna, também quer dizer, lembra que você é uma alma, lembra que você é um ser espiritual, para de se identificar com o corpo, lembra quem você realmente é. Sempre quer dizer isso também, no final das contas. Ai. Bom, então. E aí, a última frase, ele fala: desenvolve deste modo um desejo de me alcançar. E aí fica muito interessante a coisa. Por quê? Isso quer dizer que se a pessoa não está conseguindo ficar pensando em Krishna o tempo todo e, portanto, não está conseguindo ter a consciência de que ela desculpa o barulho, gente, de que ela é um ser espiritual o tempo todo, isso significa que ela não está purificada o suficiente. Porque, imagina, para a alma que é plena de conhecimento, eternidade, bem-aventurança, que sabe que o seu lugar é junto a Krishna, que sabe que é uma parcela de Krishna, que sabe que pertence ao mundo espiritual. Se ela não tem desejo de alcançar Krishna, é porque ela está doente. Ela está doente achando que ela está se divertindo aqui nesse lugar, né? Então, pela prática da disciplina do yoga, você vai sair dessa sua condição, você vai se purificar, e aí você vai realmente desejar me alcançar. Quando você entender o que está acontecendo, aí você realmente vai querer me alcançar. Quando você entender quem eu sou, quem você é e o que é esse lugar, aí você vai querer me alcançar de verdade. E aí você vai desenvolver esse desejo ardente, e esse é o preço para que você me alcance. Então, nesse ponto que eu quero pegar, que é o que eu acho que tem ficado muito para mim, assim, desse verso, que é a questão dessa necessidade de purificação. Pela prática, por que a gente segue regras e regulações? A gente tem um background, às vezes, da nossa cultura no Brasil, né, eu digo assim, especificamente no Ocidente e tudo, de que às vezes é um pecado, é ruim você ter prazer, você desfrutar e tudo mais. Dentro da cultura védica não é assim, essa não é a visão. Dentro da cultura védica nós somos feitos de prazer. Então essa é a nossa condição natural. Portanto, se você não está tendo prazer, se você não está feliz, você não está vivendo uma vida realmente espiritual. Na verdade, um dos maiores problemas desse mundo material é que aqui a gente sofre, né? E a gente até tem um pequeno prazer, mas ele sempre vem com problemas. Ou com a ansiedade de perder aquele prazer, aquela felicidade, aquela alegria. Ou depois do prazer vem a tristeza. Ou para atingir aquela felicidade, aquela alegria, aquele prazer, a pessoa tem que sofrer muito. Então, esse mundo de dualidade não é o natural pra gente.
Então, a cultura védica e essa filosofia, ela vem exatamente trazer um prazer que não acaba e que para chegar nele é prazeroso, viver ele é prazeroso e depois dele continua sendo prazeroso. E não existe ansiedade, porque só existe aumento desse prazer. Essa que é a história, então. Assim sendo, o problema não é o prazer, né? O problema é aonde nós estamos buscando esse prazer. Se a gente for buscar no lugar errado, vai ser problema, porque a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar uma coisa que parece ser prazerosa, mas que tem todos esses problemas que eu falei. Então, dentro dessa filosofia, a ideia é aonde está o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade. E ela está com Krishna. Mas para isso, a pessoa precisa se purificar, né? Prabhupada sempre dá o exemplo da pessoa que está doente, e aí quando ela experimenta o açúcar candy, que é muito doce, mas ela tem uma doença de fígado, ela não sente como sendo doce, ela sente como sendo amargo. E só quando ela se recupera da doença, quando ela fica saudável, é que ela consegue sentir o sabor doce. Por isso que nesse primeiro momento, muitas vezes, quando a gente se coloca a prestar serviço devocional, ou a gente tenta fazer isso, a princípio a gente tem que seguir regras e regulações, e nem sempre elas parecem tão fáceis ou tão prazerosas, mas é porque a gente não está na nossa condição natural, porque nós estamos contaminados por essa doença da identificação material, por isso a gente precisa se purificar. E aí tem essa importância, como eu estava falando, desse processo de purificação. Então, quando a gente segue determinados princípios, né, eu acredito que a maioria que esteja aqui, ou se não todos, conhecem bem os nossos princípios, mas vai que tem alguém que não conhece. Quando a gente passa pela iniciação espiritual, a gente se compromete a não fazer determinadas atividades e a fazer outras. Então, a gente, por exemplo, não se intoxica, a gente não come carne, a gente, né, não faz algumas coisas. E para quê? Porque a gente precisa sofrer, porque senão a gente vai se divertir, se a gente beber vai ser super legal. Não, é exatamente porque essas coisas trazem sofrimento e essas coisas aumentam essa contaminação material. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai se purificar, porque essas coisas não trazem alegria verdadeira pra gente, prazer verdadeiro, felicidade verdadeira. Elas são acompanhadas de várias misérias pra gente e pros outros, e aí a gente vai se purificar dessas coisas para encontrar um prazer verdadeiro, né? E a nossa posição constitucional. Aí sim a gente vê realmente aonde a gente está, quem a gente é, quem é Krishna, e aí a gente desenvolve esse desejo verdadeiro de alcançá-lo, como ele falou aqui na última linha do verso. Então, como eu falei, né, sobre a questão da iniciação e tal, que quando a gente faz esse processo de passar pela iniciação com o mestre espiritual, que Prabhupada recomendou aqui, né, a pessoa deve seguir as regras e regulações sob a instrução de um mestre espiritual genuíno. A gente se compromete com essas atividades, de não realizar determinadas atividades e de fazer outras, como cantar japa e tal. E aí eu vi esses dias, foi até compartilhado num grupo de devotas, uma fala de Prabhupada em uma iniciação que ele estava dando, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, já que eu peguei essa citação porque nós estamos falando sobre se purificar. Se purificar significa se tornar puro. Então a gente está buscando o quê? Pureza. Se a gente não tiver pureza, a gente não vai querer Krishna. A gente vai querer essas coisas maravilhosas que estão aqui nesse mundo, que não são nem um pouco puras. Então, Prabhupada estava falando, nós pegamos o melhor do que existe em toda a criação, que é a consciência de Krishna. Sem ser puro, como você pode esperar chegar a Deus? Isso é uma patifaria. A pessoa se manter suja, impura na mente, no corpo, nos sentimentos, no caráter, e quer ir para Deus? Patife. E aí ele ri quando ele fala isso. Esqueça, não tem entrada para você no reino de Deus. Então, e aí depois ele segue, né, falando que a posição de Deus é que tanto os yogis, todo mundo está tentando capturá-lo através da sua meditação. As divindades como Brahma, Shiva e outras estão oferecendo orações védicas. O Sama Veda sempre está cantando as glórias do Senhor. O Senhor é muito exaltado, Ele é muito puro. Então, se você for chegar a Krishna, você também tem que ser puro, 100% puro. E aí ele fala, isso não é muito difícil.
Você tem que limpar o seu coração. Chetodharpanamadjanam, como Chaitanya Mahaprabhu fala, e aí você vai ficando purificado mais e mais e mais e mais e mais, dia após dia, até que um dia você vai descobrir que você ficou completamente puro de toda essa contaminação material e que você pode entrar no reino de Deus e que isso é a solução para todos os seus problemas. Eu gosto bastante disso porque eu acho que esse é um princípio que muitas vezes a gente tem se esquecido dele, porque a gente vive num mundo em que ele traz muitas influências para a gente, né? E acaba que nós, devotos, estamos, ou aspirantes a devotos, estamos envolvidos em várias questões do mundo, e muitas vezes o mundo ele vai passando por diferentes fases, né? Tem coisa que é moda numa época, e depois sai de moda, e depois vira moda de novo, e isso não é só com as roupas, com os carros, com as casas, com as decorações, isso também está relacionado com ideias, com ideologias, né? E você ter pureza, você ser uma pessoa moral e tudo mais, é uma coisa que está bastante fora de moda, né? Mesmo muitas vezes entre os devotos a gente vê, talvez por a gente ter tido alguns momentos dentro do nosso movimento de um extremo conservadorismo e uma má compreensão até de alguns aspectos da nossa filosofia, muito eu acredito pelo nosso background cristão e tudo mais, e como a gente vê a religião e os processos religiosos e o que é a purificação, e aí às vezes a gente vai para outros extremos, né, e a gente vê algumas coisas que, mesmo entre os devotos, né, nas atitudes que não são exatamente puras, nem morais, nem nada disso, isso é muito complicado, porque a pureza, ela é uma característica, como o Prabhupada falou aqui, se você não é 100% puro, você não pode chegar até Krishna. E é por isso que a gente segue esses princípios regulativos, né? E aí eu peguei algumas citações de Prabhupada que ele fala sobre isso, né? Ele fala em algumas aulas que ele estava dando, em significados, então eu vou falar elas aqui porque eu acho que, né, melhor, porque aí é Prabhupada que está falando, não sou eu. Ele fala: se você simplesmente praticar os princípios regulativos que eu introduzi, você permanecerá puro. De fato, essa é a nossa única força. A partir do momento, então, que a gente começa a relativizar determinadas coisas, é claro que algumas coisas devem ser relativizadas, mas outras não, né? Por exemplo, alguns princípios são muito fáceis da gente ver isso. Por exemplo, comer carne. É muito difícil você encontrar um devoto iniciado e tudo que de vez em quando coma um churrasco e relativize isso, né? Eu acho que esse é um ponto que fica bastante claro entre os devotos que não deve ser feito. Porém, existem outros que são relativizados, né? Por exemplo, a intoxicação. Em alguns momentos, não estou falando de todos os devotos, estou falando que em momentos pontuais isso pode acontecer. Sexo ilícito, então, é o mais relativizado de todos, e ele realmente necessita de uma certa relativização para ser ajustado na nossa existência no estado que a maioria de nós está. Porém, essa relativização, ela às vezes toma a forma de uma completa falta de moralidade e pureza, e aí isso é um problema, porque aí continua sendo quebra de princípio, já que não é uma coisa relacionada com Krishna, no mínimo necessário, como Prabhupada fala. Tem uma citação de Prabhupada que eu não coloquei aqui, mas que ela é muito interessante, que ele fala: nós não proibimos nada em termos de comer, dormir, defender-se e acasalar-se, porém, tudo tem que ser feito com relação a Krishna, tudo tem que ser purificado na relação com Krishna. Então, bom, eu não sei como anda o Facebook e o Instagram de todo mundo, como estão as fotos, os likes, né, que nós estamos dando, mas é um ponto interessante, eu acho, a se pensar. Depois ele fala: ninguém pode realizar, entender, ter essa... Eu estou lendo do inglês, desculpa, então por isso que estava aqui dar uma agarrada. Ser iluminado pela energia espiritual sem seguir os princípios da pureza. E depois ele fala: mantenha este movimento muito puro. Se alguém quiser ir embora, a gente não liga.
mas nós vamos manter os princípios puros. E aí, bom, nossa, Prabhupada, mas a gente não vai ser muito popular então se a gente fizer isso. E aí ele fala, não é que a gente precise de uma grande exibição ou de ficarmos anunciando de maneiras muito espertas para que a gente possa conseguir a atenção de todo mundo. Não, o nosso padrão puro é suficiente. A gente vai se manter com essa base. E isso é bastante interessante também, porque Prabhupada falou também, a gente teve esse movimento de expansão, agora nós vamos engrossar o leite, né? Porque não adianta você fazer grandes movimentos de pregação, atrair várias pessoas, na hora que as pessoas chegam no templo, ou que elas se aproximam dos devotos, se não tem aquele padrão de pureza, as pessoas que realmente nos interessam, vamos dizer assim, as pessoas que querem realmente Krishna, elas não vão ficar, né? Muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, quando a gente tem os festivais de domingo, né? Agora a gente não está tendo nenhum, mas quando a gente tem festivais e tudo, muitas vezes os visitantes chegam no templo e a gente tem um momento, não sei como é o templo de cada um, mas em Belo Horizonte pelo menos sempre foi assim, né? E aí naquele momento da praçada, muitas vezes os visitantes estão ávidos para escutar sobre Krishna, o que a gente está fazendo ali, o que é esse processo. E às vezes se juntam devotos e os devotos vão começar a falar sobre, sei lá, futebol, política ou qualquer outra coisa. E isso é muito complicado, porque as pessoas estão indo ali para buscar Krishna, né? Então, são pontos que são pontos de reflexão para todos nós, né? E também mostra um pouco o que está na nossa mente, né? Não que a gente não deva falar sobre política, tá? Mas a gente tem que falar com relação a Krishna, né? Sempre com essa iluminação. Futebol já não sei como, mas enfim, deve ter um jeito também. Tem gente que não vai concordar comigo, desculpe. Então, com relação à questão da pureza, um ponto que ficou muito forte para mim, que é o que eu gostaria de compartilhar aqui também com vocês, né? Então, para a gente querer chegar até Krishna, para a gente seguir realmente, para que a gente segue essas regras e regulações, é para a gente se purificar. A gente fala muito esse termo, né? A gente precisa se purificar, eu estou fazendo isso para me purificar, nossa, estou passando por uma purificação, mas a gente usa pouco, eu acho, a palavra puro. Né? A gente fala, a gente está passando por isso para me purificar, ou, eu preciso me purificar. Mas, enquanto que isso é interessante, porque é um verbo, né? E um verbo é uma ação, pressupõe que a gente deve estar fazendo alguma coisa, também acho importante a gente buscar assim, ser puro, porque o ser puro, ele nos foca naquilo também que a gente quer alcançar, né? Qual que é o objetivo que a gente tem em mente. E eu acho que estou falando também por mim, claro, principalmente, né, porque eu convivo comigo o tempo inteiro e não com vocês, mas eu talvez fale pouco, por isso que eu estou falando com vocês sobre isso, e escuto pouco, e por isso estou compartilhando, porque eu acho que não é só individual, eu acho que é algo que tem a ver com o coletivo também, que nós falamos pouco em sermos puros. E é claro que não é uma mentira, né, de que eu sou tão puro, eu estou chegando perto de ficar puro, não é isso. Mas a pureza, inclusive, a busca pela pureza, ela também compreende o entendimento do quão longe nós estamos disso. Quais atitudes, quais comportamentos, sentimentos, ações, como nas nossas relações com o outro nos falta essa pureza, né? E aí a pureza, ela tem a ver com uma questão que é essencial, ao meu ver, que é a não duplicidade ou a simplicidade. Porque quando a gente é puro, imagina, uma criança, a gente tende a falar assim, a criança é tão pura. Por quê? Não só porque ela é ingênua, porque tem criança, quem já trabalhou com criança, deu aula para criança, sabe que criança não é tão ingênua assim, mas elas têm realmente uma certa pureza no sentido de não ter duplicidade. A criança, ela pensa uma coisa, ela fala. Ela não pensa assim, se eu falar tal coisa, eu não vou conseguir tirar tal e tal vantagem. Então isso é uma coisa muito interessante, porque a duplicidade, ela é o oposto nesse sentido da pureza e da simplicidade, que são características essenciais para quem quer seguir uma vida espiritual. E às vezes, se é muito difícil eu me tornar uma pessoa pura, um ser puro,
não é tão difícil a gente atentar para pequenas atitudes, para pequenos comportamentos que a gente tem no dia a dia, né? Eu mesma venho de um ambiente, eu sou formada em teatro e entrei cedo assim no mundo do teatro, fiquei um bom tempo nele, e eu me lembro que assim, muitas vezes as conversas entre as pessoas ali, né, quando a gente estudava junto, quando a gente trabalhava, não só lá, também na escola, quando eu era adolescente, algumas conversas, elas eram cheias de duplo sentido, elas eram cheias de alguma coisa, e isso traz uma mentalidade muito estranha pra gente, né? Ela não tem a ver com a simplicidade, ela não tem a ver com a pureza. E depois, conforme a gente vai indo para outras instâncias assim da vida, muitas vezes essa duplicidade, essa não pureza, ela se manifesta pelo desejo de conseguir algo de alguém, de manter uma certa diplomacia porque vai ser interessante para você, ou porque você tem alguma coisa a perder se você não fizer isso, ou porque você quer ficar bem na fita, porque você quer ser muito legal, você quer que todo mundo goste de você. Então isso aí pode se apresentar de diferentes maneiras e todas elas são péssimas, na verdade. Nenhuma delas vai nos ajudar a atingir o objetivo último da vida. Aqui, então, falando sobre essa questão da duplicidade, tem uma citação aqui que eu gostaria de falar. Prabhupada, ele é bem claro nela, ele fala o seguinte: se você tem qualquer duplicidade na sua mente, então você nunca vai ser bem-sucedido em nenhum campo de atividade. Interessante, né? Porque é isso, no final das contas, sempre dá errado, até no mundo material, que dirá no mundo espiritual, que a gente tem que ser puro, né? Depois ele fala, só achar aqui, fica um pouco fora da ordem, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que é o mestre espiritual de Prabhupada, né? Isso está no significado do Chaitanya Charitamrita, comenta que Saratala, ou simplicidade, é a primeira qualificação de um Vaishnava. Ou seja, se você não tem a primeira, não adianta querer ter a 10ª. É a primeira. É uma condição para que você tenha qualquer outra qualificação realmente. Então, ele fala, continuando o que ele fala, enquanto que duplicidade ou um comportamento despertinho, assim, é uma grande ofensa contra os princípios do serviço devocional. Ou seja, esses princípios que a gente prometeu que a gente vai seguir, ou quem não prometeu está querendo seguir, não comer carne, não aos jogos de azar, não intoxicação, não sexo ilícito, todos eles, ou seja, o princípio da pureza, da veracidade, da limpeza, todos esses princípios, eles são ofendidos, vamos dizer assim, a gente acaba com eles quando a gente tem duplicidade ou quando a gente quer tirar vantagem. E a duplicidade ela ainda tem um problema que conforme você vai fazendo repetidamente, tendo essa duplicidade, você fica tão bom nisso, você pega tão bem a prática, que você começa a ter isso com você mesmo depois de um tempo. Então você não consegue ter uma autoanálise apropriada, porque a sua mente está tão viciada já, você já criou aquele circuito de sempre falar uma coisa dizendo outra, uma coisa que é boa, na verdade você finge que é mal parece que é bom, e, bom, enfim, isso tudo gera uma confusão tão grande, uma falta de simplicidade, uma falta de pureza, uma falta de ser direto, que isso aí vai ser ruim para a pessoa mesmo, porque ela vai começar a se enganar o tempo todo, assim como ela engana os outros. Ela vai enganar os outros, ela vai ser enganada pelos outros e ela vai enganar a si mesma. E aí não tem como você avançar, sendo que a sua vida toda é um engano. Então por isso que a duplicidade é tão complicada, tão ruim, e como o Bhaktisiddhanta está falando aqui, ela acaba com todos os outros princípios. Não adianta você não comer carne, você não se intoxicar, se você está cheio de duplicidade na sua mente. Assim, é melhor não fazer essas coisas, tá? Mesmo se você tiver duplicidade. Porém, se você não tiver determinado a parar com essa atitude de ter duplicidade, você não vai avançar muito tempo. E aí, bom, é difícil, né? Como que eu faço isso? Aí Prabhupada fala, ler os livros vai purificar a sua inteligência.
Um coração e uma mente puros significa consciência de Krishna. Não tenta ficar muito grande, ser muito o bom, muito rápido. Isso não é possível, vai devagar. Vai devagar significa vai devagar, tenha paciência. Paciência, entusiasmo, essas coisas são importantes para a vida devocional, né? E aí, como eu falei, essa duplicidade, depois da gente enganar todo mundo e da gente ser enganado por todo mundo também, ela serve para o próprio auto-engano. E muitas vezes a gente vai ter essa duplicidade com as pessoas. Para quê? Para que eu enganaria alguém? Porque eu quero tirar uma vantagem. A gente não engana as pessoas se não for para tirar uma certa vantagem, né? Atenção, não vamos dar uma de doidos. Eu não estou falando aqui assim, então quer dizer que eu tenho que ser o sincero. Por exemplo, eu, queimei o arroz na hora que eu estava fazendo o almoço. Fiquei chateada com isso, era meu último arroz. Fiquei sem comer na hora do almoço, porque não tinha outro. E aí eu saí na rua e alguém que eu mal conheço, que eu encontrei 2 vezes na vida, falou assim: ei, tudo bem? Aí eu falo assim: não tá. Vem cá, deixa eu te contar. Você não sabe o que aconteceu? Eu queimei o arroz lá em casa hoje. Não é disso que nós estamos falando. Não é possível que alguém aqui é tão sincero assim, que está realmente preocupado com isso, que o resto tudo fala a verdade o tempo inteiro, e que aí assim, nossa gente, então eu já sou tão pura, eu sempre falo toda a verdade, sou a pessoa mais sincera do mundo, eu vou ter que começar a fazer até isso então agora, porque só quando me perguntam coisas assim que eu não sou sincera, ou que você vê, né, uma pessoa que acabou de cortar o cabelo, ficou péssima, você tem que virar a pessoa, nossa, você tá horrível. Fora aqueles dias que você, né, não tá muito bem, alguém vira e fala assim: nossa, você tá destruída hoje, hein? Então assim, não é disso que a gente tá falando. Eu tô falando de alguma coisa que com certeza a gente faz mais do que isso e que é o verdadeiro problema, e não esses exemplos estúpidos que eu dei. Que é você realmente enganar as pessoas, e muitas pessoas fazem isso com pequenas coisas, fazem isso de graça, né? Igual eu falei, você tá vendo a pessoa cortou o cabelo, ficou ruim, você não vai falar com ela: nossa, você está horrível, que coisa horrorosa. Mas você também não precisa pensar assim: nossa, você está horrível, e aí virar pra pessoa e falar assim: gente, você tá linda, nossa, você ficou o máximo, assim. Por que eu tô falando isso? Nós estamos aqui falando da Bhagavad Gita, eu tô falando de corte de cabelo, que bobagem. Sim, é uma bobagem, mas você imagina qual é a necessidade de alguém ter esse nível de duplicidade, de enganação na vida? E eu tô falando isso porque, assim, tem muita gente que é assim, não é pouca. E isso é um problema, porque como você vai avançar espiritualmente sendo que você vê uma oportunidade de ser, assim, de não ser sincero, você agarra com todas as forças uma coisa que você nem precisa? Que dirá, então, das coisas que você precisa? E muitas vezes, quando a gente faz coisas pequenas assim, ou coisas mais sérias, com duplicidade no nosso coração, a gente tem todas as boas justificativas. Não, é porque eu sou presidente do templo, e aí eu preciso falar assim porque eu estou mantendo a ordem, ou os bhaktas, ou seja lá o que for. Não, na verdade eu estou fazendo isso, mas é para o próprio bem da pessoa. Ou não, na verdade eu estou fazendo isso porque eu quero ver todo mundo feliz. Então, a gente dá várias desculpas. No final das contas, normalmente o que a gente está fazendo é não querendo arrumar problema para a gente mesmo, no sentido de não querer tomar responsabilidade por ações que a gente deveria estar tomando. Outra coisa é que a gente normalmente está querendo tirar alguma vantagem, e outra coisa é que normalmente a gente está querendo ser o popular. Ser super legal, ser uma pessoa incrível, e aí a gente passa por cima dos outros. Qual que é o problema? Né? Vale a pena, você engana a pessoa e tá tudo bem. Então, e aí você engana a si mesmo depois disso, que é para você conseguir conviver com a coisa. Então, eu peguei aqui mais uma vez o Chaitanya Charitamrita, que é no significado, tradução e significado de Prabhupada. O verso fala o seguinte: eu devia ter traduzido isso antes, né? Porque eu sei as palavras, mas na hora some da cabeça. Como chama isso? As trepadeiras, as ervas que vão crescendo, porque vocês sabem que o serviço devocional é comparado com uma trepadeira, né? A trepadeira do serviço devocional, ela vai subindo, subindo, subindo até chegar em Goloka Vrindavan. O que muita gente não sabe é que junto com isso tem ervas daninhas que surgem.
E muitas, por isso que eu falei das desculpas que a gente dá, o quanto a gente tem que ser cuidadoso, que algumas delas são específicas daquela pessoa que está fazendo serviço devocional, como, por exemplo, se tornar o bondoso, porque quando a gente vai fazer serviço devocional, a gente quer ser bom, só que muitas vezes isso é uma enganação. Então, aqui, voltando para o verso, ele fala, algumas ervas, algumas plantas trepadeiras desnecessárias, junto com essa trepadeira de Bhakti, são as trepadeiras do comportamento inaceitável, são trepadeiras que são o comportamento inaceitável para aqueles que estão tentando atingir a perfeição. Então, quais ervas daninhas são essas que estão crescendo com Bhakti? Comportamento diplomático, ou seja, aquele tapinha nas costas que você finge que não está vendo uma coisa, ou etc. A matança de animais, ficar querendo lucrar com as coisas mundanas, tirar uma vantagem, a adoração mundana, a pessoa quer ser adorada pelas pessoas, e ter uma grande importância mundana. Todas essas são ervas não desejáveis. Então, como é dito aqui no Chaitanya Charitamrita, elas são mais do que não desejáveis, inclusive elas são inaceitáveis. Isso significa que elas causam um problema grande. E aí no significado o Prabhupada vai falar, existe um certo padrão de comportamento prescrito para aqueles que de fato querem se tornar perfeitos. No nosso movimento para a consciência de Krishna, nós aconselhamos os nossos estudantes a não comer carne, não praticar jogos de azar, não se engajar em sexo ilícito e não se intoxicar. Ou seja, são os princípios que a gente segue, né? As pessoas que se dão a fazer essas atividades jamais podem se tornar perfeitas. Portanto, esses princípios regulativos são para aqueles que estão interessados em se tornar perfeitos e voltar ao Supremo. Kurtinati, ou comportamento diplomático, não pode satisfazer a Atma, a alma. Ela não pode sequer satisfazer o corpo ou a mente. Porque a mente com culpa, né, porque a pessoa no fundo ela sabe que ela não está fazendo uma coisa legal, ela é sempre suspeitosa. Então, as nossas relações com as pessoas sempre devem ser diretas e aprovadas pelas autoridades védicas. Se nós tratamos as pessoas com diplomacia, não é educação, tá? Com diplomacia ou de uma maneira com duplicidade, o nosso avanço espiritual é obstruído. Todas essas, aí tem mais um monte de coisa no significado, eu pulei aqui porque a aula não é do Chaitanya Charitamrita. Todas essas obstruções têm sido descritas, foram descritas neste verso como plantas não desejáveis. Elas simplesmente apresentam obstáculos para essa trepadeira real que é Bhakti Lata, né, que é a trepadeira do serviço devocional. A pessoa deve ser muito cuidadosa para evitar todas essas coisas que não são desejáveis. Às vezes, essas ervas, aí entra naquilo que eu estava falando, às vezes essas ervas, essas trepadeiras não desejáveis, parecem exatamente com a trepadeira de Bhakti. Elas têm o mesmo tamanho, parece que é da mesma espécie, quando elas estão ali misturadas com a trepadeira de Bhakti. Mas apesar disso, essas outras trepadeiras são chamadas Upashaka. Um devoto puro pode distinguir entre a trepadeira de Bhakti e é uma trepadeira mundana, e ele é muito alerta para fazer essa distinção e mantê-las separadas. Então isso é um grande problema, porque quanto maior, mais parecida, quanto mais relacionada nesse sentido ao serviço devocional, mais fácil da gente se enganar, né? Por isso que eu falei, é muito difícil às vezes um devoto se entregar a comer carne, porque isso é muito grosseiro. Mas conforme a gente vai indo para níveis mais sutis, aí a pessoa consegue às vezes dar uma desculpinha. Qual que é o problema disso tudo? Bom, tem vários problemas, né? Primeiro que ela não vai chegar onde ela quer, ela está tomando banho do elefante, né? Mas além disso,
atrapalha, né? Ela acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas, né, com relação ao nosso movimento, ao que a gente se propõe, né? Então, vamos supor um líder, ou um devoto sênior, ou mesmo que não seja, mas alguém que de alguma maneira representa o movimento, mesmo que não represente, mas o que dirá se alguém que representa o movimento lidera um kirtana, dá uma palestra, enfim, tem alguma função dentro do templo, assim, ou do movimento. Se essa pessoa vai num lugar, por exemplo, e se intoxica, e alguém está vendo, a pessoa pensa, bom, então esse pessoal fala uma coisa e faz outra, né? Não, o Hare Krishna é um bando de doidão, aquele cara ali, estava na festa esses dias comigo, ou não sei na onde. Então isso é um problema muito grande, mas pior do que isso, porque isso ainda é algo que dá para resolver, é o quanto a pessoa está perdendo o tempo dela, né? O quanto ela está atrapalhando o próprio desenvolvimento dela. E aí, para ela manter a posição dela depois, ela ainda precisa sempre ter mais e mais duplicidade. Porque aí, quando ela chega diante dos devotos, numa assembleia de devotos, ela tem que fingir, mais uma vez, uma coisa que ela não é. Então, a coisa vai virando uma bola de neve. E aí ela tem que dar uma desculpa para ela mesma, para o comportamento dela, que ela sabe que não é bom, ou que não está de acordo com aquilo que ela mesma se comprometeu a fazer. E aí ela vai tendo que ter mais duplicidade, se tornar uma pessoa cada vez mais enganosa para que ela consiga enganar a si mesma e conseguir viver bem com aquilo. Então a coisa vai virando uma bola de neve, e aí quando você vê, você entrou num processo para ir para uma direção e você está indo na direção contrária. Por isso que ele está falando do como é perigoso, né, a gente não entender essa diferença dessas trepadeiras e de alguma maneira dar alguma desculpa para deixar ela ali. A gente precisa aguçar o nosso olhar. A gente pode ter a ajuda das pessoas que gostam da gente, que são sinceras, que estão ao nosso redor. A gente pode ter a ajuda de outros devotos. A gente pode ter a ajuda das pessoas que nos conhecem bem e querem o nosso bem, para a gente se avaliar, né? Bhaktivedanta Swami sempre fala que as pessoas, nesse sentido, as pessoas que querem o nosso bem e que têm condição de dar um feedback verdadeiro, elas são o nosso espelho, né? Às vezes você tá lá com o dente sujo de batom e você não tá vendo, mas na hora que você olha no espelho você vê. Você gosta? Não, você não gosta. Você vê, fala assim, que feio. Mas só quando você faz isso você vai lá e consegue tirar. Senão, você simplesmente vai sair aí dando um belo sorriso para todo mundo, mas quem tem olhos vai ver. Né? Então assim, não vai ficar bonito para você também. Então para que fazer isso? Para que toda essa bobagem, né? Se a gente foca no nosso objetivo, por isso que aí a gente vai seguir nesses princípios e ao mesmo tempo a gente vai se lembrando por que a gente está aqui, por que a gente está nesse processo. A ideia é pensar em Krishna, e para eu conseguir desenvolver um desejo verdadeiro de pensar em Krishna, de estar com Krishna, eu tenho que me tornar puro. Então, em cada atividade, em cada pensamento, em cada ação, a gente deve pensar, isso é puro? Né? Isso me conduz à pureza? Porque senão pode ser muito divertido, pode fazer um sucesso com a galera, mas assim, para que a gente vai perder esse tempo, né? Bhaktisiddhanta, ele conta uma história que existia um ferreiro, um homem que trabalhava com metais, e aí um outro homem que ele sempre estava enganando um ou outro, ele conseguiu roubar um coco, porque ele passou a perna num vendedor, e aí ele pegou uns cocos e ele estava a fim de abrir os cocos e tal, e aí ele viu que ele não tinha nenhum facão, nada que fosse apropriado com o qual ele conseguisse fazer isso. E aí ele foi até esse ferreiro e falou com ele, olha, eu tenho vários metais de muito boa qualidade na minha casa, eu tenho um aço assim, eu tenho não sei o que lá e tal, e eu preciso, já que vou ter que mandar fazer esse troço, eu preciso de um facão bem afiado, eu preciso de um negócio, um instrumento legal assim mesmo para cortar as coisas que vai durar a vida inteira. Quero um negócio bom, que só eu fazer assim já corte. E aí o ferreiro fala para ele, tá, tudo bem, me traz então um material muito bom para que eu possa usar, e aí também tem o meu preço, né, que eu vou cobrar para fazer esse serviço para você, e pronto, eu vou cobrar só o serviço já que você está trazendo o material. E aí
a pessoa que está acostumada a enganar os outros, ela já logo pensa, opa, eu posso tirar uma vantagem aqui? E aí, muitas vezes não dessa maneira, né? Ela pensa, como eu sou bom, ou como eu vou ser legal, ou eu tenho uma habilidade com as palavras, eu sou muito habilidoso para lidar com as pessoas, ou eu sou muito bondoso. Ela vai pensar isso, ela não vai pensar assim, nossa, eu sou um sacana. Normalmente não, ela vai pensar alguma coisa boa sobre si mesma e aí ela faz o que ela não deveria. Mas nesse caso, para a história ficar mais facilmente assim, ilustrativa, a pessoa, esse homem vai e pensa, eu posso pagar para ele, então eu trago o pedaço do metal e aí eu vou falar para ele que o pagamento dele vai ser o que sobrar do que ele tirar lá para fazer. Eu não tenho essa habilidade, não sei como é que é, mas assim, né, igual quando você faz uma escultura, vamos pensar que é assim, ele vai cortar ali qual que vai ser o pedaço que vai ser usado para a lâmina e aquilo que sobrar, ele vai ter um metal de muito boa qualidade que ele vai poder usar. É isso que eu vou falar para ele. E esse vai ser o pagamento dele. Por quê? Eu não vou gastar o meu dinheiro, eu vou ter o negócio que eu quero e tudo vai ficar bem. Porém, como ele era uma pessoa que já estava acostumada a enganar os outros, ele faz essa proposta para o ferreiro fala, tudo bem, tá tudo ótimo, aceita, né? Ele fala, vou trazer um pedaço grande, então vai sobrar uma coisa legal para você e tal. Só que aí, como ele é essa pessoa que está acostumada a enganar os outros, o que ele faz? Ele fala, você quer saber? Eu vou tirar uma vantagem nisso. Por quê? Eu vou dar para ele um metal de péssima qualidade, porque aí eu não vou estar perdendo meu metal que é bom. Então, ao invés de ele pegar um metal bom, ele pega um metal fuleiro de péssima qualidade e leva para esse ferreiro para ele fazer esse facão para ele. Na hora que ele chega lá, o ferreiro olha, né? Ele conhece do material, ele vê que é uma porcaria. Tá bom. Ele vai lá e faz. E aí, na hora que o homem chega para buscar, ele fala, nossa, mas esse facão é péssima qualidade, o que é isso? Aí o ferreiro fala, você me traz um material de péssima qualidade, aí eu te dei o quê? E aí Bhaktisiddhanta ele explica, se a gente sempre tem uma mentalidade de enganar, de tentar pegar um atalho, de não ser sincero, de ter duplicidade e tal, o que a gente acha que a gente vai ganhar com isso? Né? Então, é isso, na vida espiritual a gente precisa buscar ser puro, buscar se purificar, mas não pensar só, eu vou estar me purificando, né? Tipo, a pessoa fica nessa vidas e vidas e vidas. Não é porque eu ainda estou me purificando. Claro, nós estamos, mas nós temos o objetivo que é de ser puro. E todos os dias, em vários momentos do nosso dia, a gente tem a oportunidade de ser puro, de agir com pureza, nem que seja naquele momento. Pode ser que a gente não consiga ser puro o tempo inteiro, 100% do tempo, mas em algum momento a gente tem essa oportunidade. Então, em vez de a gente agarrar toda a oportunidade que a gente tem para fazer bobagem, a gente pode começar a agarrar toda a oportunidade que a gente tem de ser puro. E aí treinar o nosso olhar para todas as vezes que a gente não conseguir, porque aí a gente vai conseguindo cada vez mais, é prática, tudo é prática. Pela prática a gente se tornou bom enganador aqui nesse mundo, a gente engana a si mesmo, a gente engana os outros, a gente faz um monte de coisa que não deve. Então pela prática também a gente pode se tornar puro, e a gente conta com a ajuda de Krishna, porque Krishna tem esse desejo, né? Ele tem o desejo que a gente seja aquilo tudo que a gente pode ser, que a gente use todo o nosso potencial. Cristo também falava, né? Seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, ele disse pra gente que isso é possível, só que a gente tem que ter essa prática, a gente tem que ter esse desejo, a gente tem que ter esse esforço. Naturalmente, nesse mundo, o que vai vir são as coisas desse mundo, coisas materiais. Agora, pra gente que entende que está além desse mundo, que esse não é o nosso lugar, a gente vai praticando até que cada vez mais natural para a gente seja agir de forma espiritual. E aí a felicidade que a gente vai sentir e a conexão que a gente vai ter com Krishna, e Krishna vendo o nosso esforço, ele vai reciprocar cada vez mais. E aí finalmente a gente vai conseguir esse 100% de perfeição que Prabhupada fala. É claro, porque não aconteceria, né? Se a gente está se esforçando, quanto mais a gente se esforçar, mais a gente vai se purificar, mais a gente vai desejar essa relação com Krishna pura e mais Krishna vai poder dar pra gente, porque ele está esperando, né? Existe um ditado que fala que quando Krishna quer te dar bênçãos, você não tem mão suficiente para segurar.
E Ele quer dar essas bênçãos para todo mundo. Por que então isso não está acontecendo? Porque a gente está cheio de outras coisas. É igual Draupadi, quando ela levanta as mãos na assembleia, quando estão tentando tirar o sari dela, ela se rende a Krishna, né? Ela simplesmente se rende, ela larga todas essas coisas. E o que a gente precisa largar? O trabalho? A família com quem a gente tem responsabilidade? Eu não vou mais educar meu filho porque eu desapeguei, eu sou muito renunciada? Não, antes disso, vamos tentar largar a inveja, o egoísmo, a ira, essa duplicidade, esse apego à honra. Vamos largar essas coisas primeiro, depois a gente pode até largar o resto, vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Mas por enquanto tem muita coisa ainda que a gente precisa largar, coisas que são difíceis de serem usadas em consciência de Krishna principalmente. Prabhupada fala, né, até a ira em algumas coisas tem como você usar para a consciência de Krishna, várias coisas aparentemente ruins tem como você usar para a consciência de Krishna. Mas essa inveja, essa duplicidade, essa falta de pureza, isso não tem como você usar para Krishna. Então, vamos nos livrar dessas coisas. Se a gente pensar sempre em Krishna, se a gente conseguir ver que Krishna está dentro da gente, se a gente vê que Krishna está dentro do outro, se a gente vê que Krishna está em tudo nesse mundo e que Ele está junto com a gente e que isso aqui é só uma escola para que a gente chegue até Ele, com certeza vai ficar muito mais fácil da gente tomar essas atitudes. E aí, mas quando eu estou muito irado, quando acontece uma coisa muito ruim, não dá, eu não consigo? Ótimo, não tem problema, porque você não fica assim 100% do tempo. Então, todo o resto do tempo você pode fazer isso. E isso significa o quê? Prática. Não vai acontecer naturalmente no estágio que nós estamos, pelo menos a maioria de nós, pelo menos não para mim. Então, vamos praticar. Pensa que Krishna está com você o tempo todo, porque Ele está testemunhando tudo. O seu mestre espiritual, os seres elevados, os nossos mestres espirituais, a nossa corrente de sucessão discipular, os devatas. E pense nessa forma maravilhosa de Krishna que você tem dentro do seu coração, que você adora mais, que pode ser Jagannatha, que pode ser outras formas de Krishna, Nrsimhadeva e etc. E crie essa conexão, pratique. Tenta passar um dia inteiro praticando, depois você aumenta para 2, depois para 3, vai um dia de cada vez. Vamos fazer esse exercício e ver o que acontece. Eu vou tentar também. Eu sempre penso nisso, depois logo eu esqueço, mas eu vou tentar de novo e uma hora vai dar certo. É assim que a gente vai fazendo. Então, muito obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, estamos por aqui. Essa aula foi gravada porque eu estou na Índia, então tem um problema de fuso horário, mas eu vou, qualquer coisa também, acho que os devotos, a maioria me conhece, tem algum acesso já comigo, se não na página mesmo da secretaria a gente pode conversar, tá bom? Se houver dúvidas e etc. Muito obrigada, Srila Prabhupada aqui, Jai Jagannatha Swami. Om Tat Sat.